Sem Deus, sem Pai, não há outro nome que é dado para que nós sejamos salvos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Por tudo que o Senhor está fazendo para cada um de nós. Porque o amor do Senhor não foi só ali na cruz. O amor do Senhor se derrama em cada dia de nossas vidas. O amor do Senhor se derrama em cada momento de nossas vidas. E o Senhor intercede por nós. O Senhor intercede, assim como o Espírito Santo intercede por nós. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Te amamos, Te adoramos, Te bendizemos. Glorificado seja o Teu santo nome. Exaltado seja o Senhor. Digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, por gentileza, ajuda-nos nesse momento a ministrar a sua palavra, a declarar como uma voz do Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, abre o entendimento. Abre o entendimento, Senhor, para que realmente cada um tenha a revelação que o Senhor deseja para esta noite. Para que cada pessoa tenha a revelação do que o Senhor deseja para esses dias. Senhor, eu creio que aqui o Senhor está. Neste momento, teus olhos estão fixos, tua presença está sobre nós. O Senhor, Espírito Santo, está conosco. E eu creio que assim como o Senhor está aqui, o Senhor está em cada pessoa que está conectada, em cada pessoa neste lugar. Senhor, ministra nossas vidas. Papai, nós estamos começando um ano. E nós te louvamos por esse ano. Porque cremos que será um ano de transformações e milagres. Senhor, que assim seja, a começar das nossas vidas. Pai, toca-nos poderosamente nesses dias. Poderosamente, Senhor. Visita-nos e eu sei que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Senhor, porque o teu nome, a tua presença é exaltada no nosso meio. E a tua fidelidade dura para sempre. Fala aos nossos corações. Ministra as nossas vidas neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Boa noite. Glória a Deus, meu irmão. Estamos no nosso primeiro culto, né? Nosso primeiro culto deste ano. Maravilhoso. 2023. Com certeza será um ano de transformações e milagres. Eu quero isso na minha vida. E você? Né? Eu quero isso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. A cada momento. E eu creio que você também precisa de transformações na sua vida e de milagres na sua vida. Antes de nós fazermos a oferta, tudo mais, eu quero ministrar uma palavra e depois nós vamos para o momento de oferta. Amém? Glória a Deus. Quero começar falando sobre um texto, uma passagem, um momento muito conhecido na palavra de Deus, que é quando Jairo busca Jesus Cristo para que a sua filha seja curada. Sua filha estava doente, sua filha, na verdade, estava à morte. Algum texto diz da seguinte forma, que ela estava à morte. E Jairo vai a Jesus. Né? Ele sai da sua casa, procura Jesus, encontra Jesus. E ali, ele pede para Jesus. Jairo era um líder da sinagoga, era um chefe da sinagoga. E ali ele encontra Jesus e ele comenta com Jesus, pedindo a Jesus para ir à sua casa, orar com a sua filha. E Jesus aceita. E Jesus começa, então, uma caminhada junto com Jairo para a casa de Jairo para orar pela sua filha. Mas no meio do caminho, algumas pessoas da casa de Jairo vieram até ele, abriram espaço entre as pessoas e acharam Jairo ali junto com Jesus, caminhando. Falou assim, olha, Jairo, é o seguinte, não adianta mais. A sua filha morreu. Não incomodes o mestre. E eu quero que você observe como que Jesus falou, o que Jesus falou, e aí, a partir dessa palavra nós queremos ministrar uma palavra muito simples, mas muito poderosa. Diz assim no livro de Marcos,
no capítulo 5, no versículo 35. Diz assim: E antes de ele ter terminado de falar, chegaram pessoas da casa de Jairo e empurraram a multidão para dar a notícia a Jairo: Não há necessidade de incomodar mais o mestre, a sua filha morreu. Mas Jesus se recusou a ouvir o que eles disseram e disse ao oficial judeu: Não se entregue ao medo. Tudo o que você precisa fazer é continuar acreditando. Olha só o que Jesus fala. Em outra versão diz assim, da seguinte forma, no versículo 36, ouvindo o que dizia, Jesus tranquilizou o homem. Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Perceba que chega, então, alguém fala, olha, não incomode mais Jesus, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Tua filha morreu. Eu quero analisar um pouquinho essa cena, eu gostaria que você entrasse nessa cena. Né? Vamos olhar essa cena, vamos imaginar essa cena. Imagina um pai, Jairo, vai em busca de Jesus, todo preocupado, todo tenso, porque sua filha está quase morrendo, está à morte, encontra Jesus, convida Jesus, né, explica a situação e fala para Jesus, ó, preciso que você vá à minha casa orar. E Jesus aceita. Imagina, esse homem tinha uma expectativa dentro dele. E, na verdade, nós precisamos entender que, para ele chegar a Jesus, esse homem rompeu com muitas barreiras. Rompeu com muitas barreiras. Por quê? Porque ele era chefe de uma sinagoga, ele era um dos líderes judeus. E nós sabemos que naqueles dias os judeus estavam contrário, o sinédrio e toda a turma estava tudo contra Jesus. E esse homem, então, rompe com a religião, rompe com o que tudo fala em função da filha, e vai até Jesus, e Jesus aceita ir orar na casa dele. Os dois começam uma caminhada, então, para a casa de Jairo, né, para orar pela sua filha. Com certeza existia no coração desse homem uma expectativa pela cura, com certeza existia nesse homem até mesmo uma alegria por ele estar indo à sua casa, levando Jesus. De repente, vêm alguns homens da sua casa e falam, não adianta, tua filha morreu, tua filha morreu. Imagina como que ficou o coração desse homem, imagina como que, o que aconteceu na vida desse homem naquele momento, o desapontamento, a tristeza, né, fica sem chão, todo cai o seu semblante, com certeza, de repente não sabe o que faz, toda a esperança dele estava naquela ida e a notícia vem que, olha, morreu, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais. Não adianta você levar Jesus, não adianta. Então, essa era a situação desse homem. Uma decepção terrível. No entanto, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus fala para ele nesse momento, não se entregue ao medo. Tudo o que você precisa fazer é continuar acreditando. Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Apenas confie em mim. Esse homem, nesse momento, escutando essa voz de Jesus, eu penso que ele estava assim diante de uma tremenda decisão. Uma tremenda decisão. De um lado, a notícia, a filha está morta. Todo decepcionado, todo triste. Mas de outro lado, escuta uma voz. Está ali, Jesus, falando a ele. O que você tem que fazer é continuar acreditando. Não tenha medo. Continue acreditando. Esse homem estava diante de uma decisão. Entenda, esse homem estava diante de uma decisão entre aceitar a realidade, voltar para sua casa de repente decepcionado, voltar arrasado, voltar derrotado, voltar para sua casa todo, sabe, com aquele fracasso, voltar e aceitar aquela situação, sua filha está morta, ou continuar crendo. Ou ter fé, continuar a deixar a sua fé ativa dentro dele. A mesma fé que o levou a Jesus, a mesma fé que o trouxe até aquele momento, a mesma fé que levou ele a romper barreiras, a renunciar a algumas coisas, a quebrar até mesmo o sistema religioso, e chegar a Jesus e falar assim, olha, eu preciso que você vá à minha casa. Neste momento, ele tinha uma decisão. Ou ele voltava derrotado, ou ele continuava crendo. Continuava com o mesmo coração.
com o mesmo coração, crendo. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que existe alguém, talvez você, passando por esse momento no dia de hoje? Onde você está crendo e de repente vem um banho de água fria, onde você está crendo e de repente a realidade é totalmente adversa. E você precisa decidir. Daí, o que eu faço? Eu tenho certeza que muitos passam por essa situação. Por quê? Porque Satanás é mestre em fazer isso. É mestre em fazer isso. Né? É mestre ele buscar tentar naufragar todos os sonhos de Deus na vida de uma pessoa. Ele é mestre. Ele é mestre em jogar água fria, de repente na empolgação, na alegria, na determinação de uma pessoa encaminhar com Cristo, encaminhar em busca daquilo que ele precisa, ele necessita, talvez a cura, talvez a situação financeira, talvez tantas outras coisas. Ele é mestre em trazer constantemente uma tentativa de fazer você parar, de criar embaraços, criar derrotas, criar situações para te entristecer, para que você... Será que daí? Busco a cura, não busco a cura, como é que é isso? Ele tem um alvo. Satanás tem um alvo, que é justamente que você desista dos alvos de Deus, daquilo que Deus falou. Jairo estava nessa situação. Jairo estava ali naquele momento, naquela situação, né? Ouvindo a realidade. Satanás traz aquele cara, né? Ele enviado, ó, tua filha morreu, não adianta, ainda usa a frase, ó, não adianta você incomodar o mestre, não adianta você chamar Jesus. Fala desse jeito ainda. E ele estava ali, né? É desse jeito que o inimigo trabalha. Muitas vezes querendo desestruturar você. Muitas vezes criando uma situação para levar você a errar, a desistir, a entristecer, né? A destruir a sua fé. Destruir a sua fé. Mas, queridos, é dentro destas situações que nós devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Ainda que tudo se mostre contra, ainda que, de repente, a ferida está aberta, a dor continua, ainda que, sabe, a situação, tudo que se fala nas notícias, fala tudo contra, os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus, tem que estar fixo em Jesus Cristo, fixo em Jesus Cristo. São nessas horas que nós precisamos exercer a fé. A fé. Fé é o quê? Fé é acreditar não no que para nós é impossível, mas crendo que para Deus tudo é possível. Jairo estava ali no momento de decidir. Ou ele voltava derrotado, ou ele acreditava que, ainda que aquela realidade era impossível retornar aos seus olhos, é impossível retornar numa situação normal do mundo. Mas para Cristo, para Deus, tudo é possível reverter. Isso é fé. Isso é fé. Né? Tudo é possível ao nosso Senhor. Ainda que nós não entendemos como. É aqui que eu quero que você entenda. Ainda que você não entenda como. Mas como que vai reverter isso? Ainda que você não entenda como. Saiba o seguinte, Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Deus é fiel para criar o milagre que você precisa. Deus é fiel para transformar a situação. Deus é fiel. Ainda que você não entenda como, Deus é fiel. Veja, de repente Jairo aqui, ele podia dizer para Jesus assim, mas Senhor, como? Minha filha está morta. Está aí a notícia, morreu. Morreu, está morta. Não tem como. Ela já morreu. Mas essa, querido, não é uma pergunta que nós devemos fazer para ter fé. Esta não é uma pergunta que nós devemos fazer para ter fé. Fé exige de nós apenas uma coisa: ou você caminha ou não.
Ou você caminha ou não. Fé exige de nós apenas uma coisa. Ou você caminha, ou Jairo caminha ou não. Ou Jairo caminha ou não. Isso é fé, né? Isso é fé. Só exige de nós isso. Ou você caminha ou você não caminha. Mas, Alberto, eu quero entender como é possível isto ou aquilo. De repente você pode perguntar isso. Não. Não, 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 não. Não, não. Fé, entenda uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar. Fé vem antes do entendimento. Fé é simplesmente caminhar. Fé vem antes do entendimento. Fé é caminhar. É ouvir e caminhar. Ainda que você não entenda. Ainda que você não entenda. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essa semana, conversando com um amigo meu, investimos muito tempo sobre isso. Né? Ele estava até falando sobre um material de um pastor que ele está muito próximo. E nós conversamos muito tempo sobre isso. Fé, querido, vem antes do entendimento. Você precisa entender isso. Muitas vezes é ensinado que o entendimento nos leva à fé, mas não é assim que a Bíblia mostra. Não é assim que a Bíblia nos mostra e que nos direciona a andar. Não. Entenda uma coisa. Primeiro, nós precisamos crer. Primeiro você precisa crer. Depois, se necessário for, você vai ter o entendimento. Depois, se necessário for, Deus vai te dar o entendimento. Antes de eu falar melhor sobre isso, eu quero só fazer uma colocação. Entendimento é diferente de revelação. Entenda isso. Entendimento está baseado em duas palavras gregas. Uma fala sobre conhecimento e a outra fala sobre mente como centro de habilidade. Isso é entendimento. Revelação é uma revelação de uma verdade, né, concernente às coisas antes desconhecida. Ou seja, não estava na sua mente, você não tinha noção daquilo e de repente você tem noção daquilo. Isso é revelação. Ok? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a fé, ela vem antes do entendimento. Jairo aqui estava numa situação, ele podia falar para Jesus, mas como que a minha filha vai ressuscitar? Como? Não, isso é querer saber, isso é querer ter entendimento. Não, fé é o seguinte, Jesus falou, continue crendo, eu creio. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pela fé, entendemos. Primeiro vem a fé, depois entendemos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Primeiro você precisa crer. Depois, se preciso for, Deus te dá o entendimento. Deus te dá o entendimento. Esta é a fé verdadeira. Esta é a fé bíblica. Jesus declara, por exemplo, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você não precisa saber como. A fé diz o seguinte, a fé bíblica é, Jesus falou em pôr as mãos sobre os enfermos e serão curados, vamos impor as mãos e vamos orar. Acabou. Isso é fé. Não questiona, não busca saber como, não. Fé, ou você caminha ou você não caminha. Ou você caminha ou você não caminha. Né? Você só vai ver as curas se primeiro crer na declaração. Você não precisa entender como funciona. Mas por que da mão, Senhor? Por que eu tenho que pôr a mão? Por que eu não ponho a mão? Como é que é isso? Senhor, me explica tudo isso, depois eu vou ver. Não, não, não. Isso não é fé. Fé é, o Senhor falou, eu ou caminho ou não caminho. Ou não caminho. Jesus chega para os seus discípulos e diz, segue-me. Fé é seguir. Fé é seguir. É andar pelo que ele falou. Não é desejar saber primeiro, mas por que eu preciso te seguir? Para onde nós vamos? Como é que é isso? Não, não é isso. Isso não é fé. Toda vez que você vai andar por esse caminho, querendo saber o entendimento, você vai perder a fé. Você vai destruir o que está no seu coração. Não, fé é o seguinte,
segue-me. Ok, você só tem uma alternativa. Ou você segue, ou você não segue. Pronto. Isso é fé. Né? Fé é seguir. Se for necessário, Deus vai te dar um entendimento na caminhada. Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que mostrarei. Abraão tinha uma opção. Ou ele acreditava e seguia, saía da sua terra, ou não. Senhor, mas para onde que eu vou? Como é que eu vou? Em qual lugar que eu vou? Eu viro à direita, eu viro à esquerda, eu vou para onde? Não. Eu vou. Arruma tuas coisas e vai. Deus vai dar a entendimento na caminhada. Na caminhada. Né? Mas a fé exige de nós um passo. Se preciso for, o entendimento vem depois. O entendimento vem depois de você crer. Você só vai receber o entendimento, por exemplo, sobre o sobrenatural, se primeiro você crer. Não adianta querer entender o que é sobrenatural, não adianta querer entender como é que as coisas... Não, e depois falar assim, depois eu quero entender primeiro, eu vou estudar, vou procurar entender, para depois eu crer. Não, isso não. Isso não é fé bíblica. A fé é crer. O entendimento, ele vem depois. Tem muita gente que estuda e não tem fé. Fé é crer. Se preciso for na caminhada, nós vamos ter um entendimento. Você recebe uma revelação, ainda que não entenda muito, se você quer andar por fé, você tem que caminhar sobre ela. Se preciso for, Deus depois te dá um entendimento. O primeiro passo precisa ser dado pela fé e não pelo que você entendeu. O primeiro passo sempre, se nós queremos andar com Deus, saiba o seguinte, que o primeiro passo, né, nós temos que começar a caminhar pela fé e não pelo que você está entendendo e não porque, não. Fé é simplesmente ouvir e caminhar. E caminhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você só vai entender como funciona o mundo espiritual se primeiro escolher viver a sua vida pela fé. Né? Primeiro vem a fé, depois nós vamos ter o entendimento do que é o mundo espiritual, como é que é, ou vamos aprender alguma coisa na caminhada. Se você procurar viver uma vida buscando entendimento, isso vai matar a sua fé que está no seu coração. E você não vai conseguir andar e nem ver o sobrenatural. Você não pode viver sua vida querendo, em primeiro lugar, entender, por exemplo, como ser curado, como receber isso ou aquilo de Deus Pai. Não, como a minha casa vai ser transformada, como o meu casamento pode melhorar. Não. Você nunca vai ver o teu casamento melhorar, você nunca vai ver a tua casa transformada se você quer entender primeiro. Senhor, me explica primeiro como é que é. Não. Você precisa crer. Você precisa crer e caminhar em fé. O entendimento, Deus vai te dar depois. Mas a fé que o teu casamento vai ser transformado, a fé que a tua casa vai ser transformada, a fé que a tua cura vai acontecer, isso precisa acontecer agora. Você precisa andar crendo. Como que pode, alguma coisa que precisa ser feita no casamento, alguma coisa que precisa ser feita na casa, Deus vai te dar um entendimento depois. Mas a fé é que te leva ao entendimento. É a fé que te leva à vitória. Né? Primeiro você precisa crer em seu coração. Que Deus tem poder para curar, que Deus tem poder para transformar, que Deus tem poder para realizar. O como, o entendimento, ele virá depois, se for necessário, alguma ação nossa. Mas primeiro, precisa crer. O que você precisa é que Deus fale. O que eu e você precisamos nas nossas vidas é ouvir a Deus. É ter uma revelação da vontade de Deus. É ouvir a sua voz. No mais, tudo Ele cria. Não importa o que Ele falou. Se Ele falou, tudo Ele vai fazer. Mas como, Beto? Não é como, é crer. É crer, Ele faz. É o que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 11:3, que nós lemos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Que não existiam. Perceba que Deus cria pela sua palavra.
pelo que é invisível, que ainda não existe. Mas ao falar se cria. Deus não precisa criar uma coisa pelo que existe. Não. Ao falar, Ele já cria. Ele já cria. Você não precisa ter o entendimento para tomar uma decisão. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Fé no que Deus disse. E no mais, as coisas vão acontecer. Jairo não precisava ter um entendimento como Jesus ia fazer. Ele só precisava crer e continuar a caminhada. Né? Conforme ele fez, nós sabemos que realmente aconteceu. A Bíblia nos conta um outro fato sobre Paulo. A Bíblia fala que Paulo estava dentro de um navio. E esse navio estava naufragando. E a situação era muito complicada, a ponto de que todas as pessoas que trabalhavam no navio, os marinheiros todos ali, chegou um ponto, a Bíblia fala que eles perderam a esperança de salvar. A situação era muitos dias já e não tinha como, eles iam a pique e acabou. Não tinha como, eles fizeram tudo que eles sabiam, que eles não sabiam mais o que fazer, e a Bíblia declara que todos no navio tinham perdido a esperança de salvar. E dentro dessa situação, Paulo se levanta e diz para ele algo assim não, diz assim. Atos capítulo 27, versículo 22, diz assim: mas mesmo agora, Paulo falando para eles, eu imploro que estejam de bom humor. Olha só, Paulo falou, ficam tranquilos, ficam de bom humor. E tenham coragem, pois não haverá perda de vida entre vocês, mas apenas do navio. Pois esta mesma noite estava ao meu lado um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo e adoro. E ele disse, não temas, Paulo, é necessário que você esteja diante de César, e eis que Deus vos deu todos os que navegam contigo. Portanto, homens, mantenham a coragem, pois tenho fé, total confiança em Deus, de que será exatamente como me foi dito. Mas teremos que parar em alguma ilha. Veja, eles já tinham decidido, não tem como, nós vamos morrer, não tem esperança. E Paulo se levanta e fala assim, ei, calma, não é assim. Essa noite eu tive uma revelação, um anjo veio e me falou, não temas, Paulo, não temas. O importa é que você vai chegar onde que você tem que chegar, você vai chegar em Roma, você vai se apresentar ali no tribunal, isso vai acontecer, e tem mais, ninguém no navio vai morrer. Todas as vidas do navio vão ser salvas. E ele levanta e fala assim, e eu creio, assim como o anjo disse, vai acontecer. Então fiquem calmos. As pessoas podiam falar, mas como? O que vai acontecer? Como que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer o quê então para não... Paulo de repente falou, não, eu não sei, calma. Eu não sei. Eu só sei o seguinte, nós vamos se salvar. O navio vai se perder, mas nós vamos se salvar. As pessoas, né? Mas isso é fé. E se você olhar o texto, você vai ver que Paulo faz até uma ceia, vamos comer alguma coisa. Ele tinha tanta convicção que ele estava calmo. O entendimento veio depois. Chega uma hora, numa altura da jornada, que não tinha como, as coisas estavam acontecendo. Paulo entende que agora chegou a hora. Nós vamos encalhar, né? Nós estamos encalhados, vamos agora sair do navio, pega cada um algumas coisas e nadam, porque nós vamos ter que ficar nessa ilha aí, até que venha outro navio para pegar nós. E foi o que aconteceu e ninguém morreu. Né? Mas percebe? Fé é isso, fé é você crer naquilo que você escuta, naquilo que você tem de Deus de revelação. Quanto como, se preciso for, Deus vai te dar. Né? Se preciso for, Deus vai te dar. O que eu quero te mostrar é que primeiro devemos crer. E depois, se precisar, virá o entendimento de todas as coisas. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e não do que ele entende. E não do que ele sabe. E não do seu conhecimento. Não. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Da fé. Né? A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo não é o entendimento, não é o conhecimento, não é nós sabemos de alguma coisa, não é a sabedoria humana, não. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olha só o que a Bíblia diz. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por quê? Porque nós não precisamos, entenda uma coisa, nós não precisamos saber como Deus vai fazer, como Deus vai
trazer luz a todas as coisas. Não. Nós precisamos simplesmente crer que aquilo que ele falou vai acontecer. Isso é fé. Nós simplesmente precisamos crer que aquilo que Deus falou vai vir à existência. Eu não sei como. E é isso que vence o mundo. Porque o mundo, ele trabalha de uma forma racional. O mundo, ele tenta nos cercar de uma forma racional. Mas a nossa fé está naquele que não anda pelo que o mundo anda. A nossa fé está naquele que criou todas as coisas. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu preciso crer no que Deus disse. Quanto ao como ele vai fazer, isso é com ele. Por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém agrada a Deus. Você quer agradar a Deus, você tem que andar por fé. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Saber que você está confiando simplesmente nele. Saber que você está confiando simplesmente na sua palavra. Saber que você está confiando simplesmente que ele é poderoso para realizar todas as coisas. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Né? A fé é uma declaração de confiança em um Deus que é fiel, soberano, poderoso, criador, amoroso, bondoso. Isso é fé. Isso é fé. Veja, o próprio Paulo mesmo, olha como é que ele vivia, olha como é que ele fala que ele vivia a sua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, Paulo falando, fui crucificado com Cristo, nele compartilhei da sua crucificação. Já não sou eu quem vive, mas Cristo, o Messias, vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, pela obediência, confiança e total segurança no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o que Paulo está falando. A vida que eu vivo agora, sabe, eu vivo na fé, uma confiança total, uma obediência total, numa total segurança em Cristo Jesus. É isso que ele fala, eu vivo dessa forma. Eu vivo dessa forma. Por isso que eu gosto quando ele falou, né, na questão do naufrágio, eu gosto quando ele diz o seguinte, portanto, homens, mantenham a coragem, pois tenho fé, total confiança em Deus, de que será exatamente como me foi dito. Isso é confiança. Vai acontecer exatamente como Deus falou. Vai acontecer exatamente como eu ouvi. Vai acontecer exatamente como assim o Senhor coloca na sua palavra. Isso é fé. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só o que o Provérbios fala. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Confiar aqui tem o sentido de colocar a sua segurança. Coloque a sua segurança, esteja seguro, deposita a sua segurança a ponto de não se preocupar, a ponto de não ter dúvida. É essa a palavra aqui. Confia no Senhor, deposita a sua segurança, descanse no Senhor. Não deixe margem para dúvida. E ele acrescenta, confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, de todo o seu interior. Seja o seu coração pleno de confiança. Coloca a sua confiança em Deus de todo o seu interior. E não te apoie em nenhum pensamento, entendimento. Não se apoie no que a sua carne diz, não se apoie em saber, não se apoie em ter, enfim, nada. Só nele. Só nele. A questão aqui é, confie. Tenha fé baseado apenas na sua palavra. Apenas na sua palavra. Na revelação que você tem. E ele diz ainda, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no que achas, no seu pensamento, na sua sabedoria, em nada, a não ser no Senhor. Não se apoie em outra coisa, a não ser no Senhor. Por que isso? Primeiro, tudo na terra é abalável. Tudo na terra é abalável. Né? Isso aqui amanhã depois não vai existir, entende? Tudo na terra pode de uma hora para outra mudar, ser transformado. Não existe estabilidade, por exemplo, na economia,
Nós não devemos pôr a nossa confiança em homens. Não, nós não devemos pôr a nossa confiança nem na ciência, porque uma hora ela diz uma coisa, amanhã ela diz outra. Quantas coisas que já mudou, né? Quantas coisas já mudou. Então não dá nem para confiar no nosso entendimento, nos nossos pensamentos, na nossa sabedoria. A Bíblia diz que o nosso coração também é enganoso. Então eu gosto quando Paulo diz o seguinte, que pela sabedoria de Deus, jamais o homem teria matado o autor da vida. Já parou para pensar nisso? Olha o que Paulo fala. Pela sabedoria de Deus, jamais o homem teria matado o autor da vida. Ou seja, vocês mataram Jesus Cristo pela sabedoria do homem. Vocês achavam que estavam fazendo a coisa certa. Olha como é que a sabedoria de um homem, ou do homem, ela pode ser enganosa. É isso que aconteceu. Mataram Jesus achando que estamos fazendo isso em nome de Deus. Estamos fazendo isso correto. Isso é certo. Vamos matar ele, vamos matar ele. Isso era a sabedoria da época. Da multidão. Da multidão. Percebe que nós não podemos nos apoiar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria. Por isso que a Bíblia diz, confie no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Não se apoie no que você sabe. Confia no Senhor. Se o Senhor fala algo e aparentemente ele é diferente do que você sabe, confia no Senhor. Abandona o que você sabe. Mas, Roberto, eu vou contra aquilo que eu sei. Mas se Deus está falando que é assim, é assim. Possivelmente isso aqui é abalável. Amanhã não vai ser mais. Do jeito que é. Do jeito que é. Segunda coisa, a Bíblia diz que os pensamentos, assim como os planos de Deus, eles são mais elevados que o nosso. Ou seja, ainda que você não entenda por que Deus falou aquilo, ainda que você não entenda por que Deus disse aquilo, mas creia que Deus está te levando para algo muito maior do que você pensa. Os pensamentos dele são muito mais elevados, são muito mais altos. Não queira você entender, mas como que isso é possível? Como que isso pode mudar? Como que isso pode acontecer? Mas como? Não entra por esse caminho que você vai tirar a fé do seu coração. Fé não é ficar questionando como, querendo entender. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar não sei onde, eu vou procurar. Não. Fé é crer. É depositar confiança em Deus. Se Deus está querendo algo, creia o seguinte, que Ele está querendo para o teu bem. Você sabe que Ele te ama, Ele está querendo para o teu bem, né? É interessante nós entendermos isso. Ainda que você não entenda, ainda que você não tenha entendimento, você precisa decidir por confiar, ter fé em Deus, com relação aos planos dEle, com relação a tudo, à vontade dEle. Quando José ficou à frente a frente com o faraó, você conhece a história, não vou entrar na história, mas quando José ficou frente a frente com o faraó, que o faraó falou do seu sonho lá e tudo, José disse algo para o faraó dizendo o seguinte, Deus te dará uma resposta, não vai ser eu. Não vai ser eu. Né? José não se apoiou na sabedoria dele para trazer uma resposta referente ao sonho. José não se apoiou no entendimento, na sabedoria dele para trazer um conselho para faraó com relação aos 7 anos de escassez, de fartura e depois de escassez. Ele não confiou nos seus pensamentos, ele não confiou na sua sabedoria. Ele deixou muito claro para faraó o seguinte, que quem iria trazer isso era Deus. E é interessante observarmos que José confiou plenamente na sabedoria de Deus. A direção de Deus era o quê? José, vai haver 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Nesses 7 anos de fartura, você precisa armazenar o máximo possível de sementes para os anos da seca. E José trabalhou nisso. Agora, você já parou para pensar, não sei se você nunca pensou nisso, mas já parou para pensar que foram 7 anos que José, com certeza, trabalhou debaixo de pressão? Com certeza. Por quê? Porque ele saiu em toda a cidade comprando a semente, fazendo celeiro. Muitas vezes as pessoas podiam falar assim, esse cara é louco, para que fazer isso? Ou então está gastando dinheiro demais, está construindo celeiro, tudo. Sabe, no ano X, há 30 anos passado, houve também uma grande colheita. Isso não é a primeira vez que nós temos uma fartura dessa. Quem falou para ele? Quem é ele para saber que vai agora haver a seca, que precisa armazenar? Foram 7 anos. Por quê? Porque a palavra profética que ele recebeu de Deus
na verdade, as pessoas viram que é verdade só depois de 7 anos, quando começou a seca. Quando começou a seca. A palavra, a profecia só foi realmente validada quando acabou os 7 anos de fartura. Quando começou a escassez. Então, ele trabalhou os primeiros 7 anos debaixo de pressão. Mas onde que estava o coração de José? Confiando em Deus. Que assim como ele disse, assim aconteceria. Ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que fazer aquilo. Por quê? Porque haveria depois os anos de seca. Ainda que todo mundo falasse, não, mas, sabe, meu pai conta que lá na época dele também teve muita abundância de colheita. Não é a primeira vez que o Egito dá tanto assim. Então, existia uma pressão. Mas ele confiou em Deus. Ele tinha fé em Deus. Que assim como Deus, né, disse, assim aconteceria. Ele fez tudo confiado plenamente em Deus. Ele não teve nenhum outro plano. Ele não teve um plano B. Ele fez tudo confiado em Deus. Isto é fé. Ele não apoiou em alguém, ele não apoiou em nada, nem em Faraó, nem nada. Não, ele simplesmente confiou em Deus. Fé, nós podemos dizer que é justamente fazer o que Deus falou, sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ideia, sem nenhum entendimento. Fé é simplesmente caminhar para frente, sempre confiando. Sempre confiando. Por isso que Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, não temas, continue crendo. Continue crendo. Tenha confiança em mim. Foi isso que Jesus falou. E ele continuou crendo, e nós sabemos que ele viu o quê? Ele viu sua filha ressuscitar. Ele viu o milagre acontecer na sua casa. E é isso que eu quero que você faça hoje. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. Não importa a situação, não importa, de repente, o que você está escutando no noticiário, não importa nada do que você possa estar vendo no panorama do governo, panorama da sua vida, panorama do seu casamento, panorama da sua família, panorama da sua economia, não. Crê, simplesmente crê que Deus é poderoso para transformar a sua vida, que Deus é poderoso para fazer o milagre na sua casa. Nós temos profetizado. Este ano será um ano de transformações e milagres. Eu quero que você decida crer. Mas como, Alberto? Não é essa a pergunta. Eu não sei como. Eu não sei como. Decida crer. Continue crendo. Ah, mas você viu que está acontecendo isso, você viu que está acontecendo aquilo, você viu que está acontecendo aquilo outro. Não importa o que você está vendo. Inclusive, eu, se eu fosse você, eu não via tanto. Né? Simplesmente continue crendo. Mas a ferida está aberta, o meu joelho ainda dói, não sei o que dói, aquilo dói. Não importa, continue crendo. Deus é poderoso para te curar. Deus é poderoso para te transformar. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua casa. Ah, mas você não sabe o que eu ouvi da minha filha, você não sabe o que eu ouvi do meu esposo. Não importa. Creia. Deus é poderoso para transformar o teu casamento neste ano. Deus é poderoso para transformar a sua casa nesse ano. Deus é poderoso, e eu venho nessa noite, não só para falar de Deus, não só para falar da sua palavra, mas eu venho falar por Deus. Preste atenção. E eu estou dizendo para você, a promessa dele para você, para a tua vida, ele vai transformar a tua vida. Ele vai transformar todas as coisas. Este é um ano de transformações e milagres. Você pode crer nisso? Simplesmente crê. Seja simples o suficiente para crer. Sabe? É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como criança. Seja simples para crer. Criança, ainda que não entende, ainda que não sabe nem como, mas ela crê. Ela crê. Né? Ela é capaz de orar para outra pessoa e crer, e se alegrar, conforme eu escutei ainda hoje o testemunho de uma criança, do Theo. Ele foi lá e orou pela sua avó. A hora que ele ficou sabendo que passou, ele se alegrou. Criancinha. Ele não sabe como que isso aconteceu, ele não tem entendimento, ele nem perguntou, ele nem sabe de nada.
mas ele escutou que Jesus pode curar. Sabe, tenha esse coração. Crê. Mas você não sabe, Alberto, o que eu estou passando. Não sei, e de repente nunca vou ficar sabendo. Mas eu quero que você saiba o seguinte: Jesus é poderoso para transformar a sua vida. E eu quero orar com você nesse momento. Amém? Vamos orar. Pai, nós cremos em Ti. Nós podemos não entender todas as coisas. Nós podemos não compreender todas as coisas. E é uma verdade, nós não entendemos mesmo e nós não compreendemos mesmo. Mas a Tua palavra diz que Jesus já levou sobre si toda a enfermidade, todas as nossas dores. A Tua palavra diz que imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor já venceu todos os principados, todas as potestades. Está escrito. Está escrito. A Tua palavra diz que nós somos novas criaturas. A Tua palavra diz que nós somos filhos de Deus. A Tua palavra diz que nós somos mais que vitoriosos. A Tua palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A Tua palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, junto com Ele. Está escrito. Está escrito, Senhor. A Tua palavra diz que nós somos nascidos do Espírito, que o Espírito Santo habita em nós. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em nós, está em nós. O Espírito de vida. Portanto, ó Deus, diante dessas palavras, diante dessa verdade que o Senhor falou, eu declaro, Pai, sobre essa pessoa que está nos assistindo, essas pessoas que estão aqui, Senhor, eu declaro vida. Eu declaro transformações, eu declaro milagres. Senhor, se está doente, eu declaro cura no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade, e essa enfermidade não pertence a essa pessoa, e eu repreendo pelo poder e autoridade que o Senhor declarou que nós temos autoridade, eu repreendo essa autoridade, com toda a autoridade, essa enfermidade agora, e eu digo, sai desse corpo, sai desta vida, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre esse casamento uma transformação, uma mudança radical. Eu declaro sobre esse lar uma mudança radical. Eu declaro sobre essa situação financeira uma mudança tremenda, algo extraordinário acontecendo. Eu declaro essa montanha de dívida, sai da frente em nome de Jesus. Sai do caminho em nome de Jesus. Eu declaro todos os empecilhos, toda a situação que tem vindo sobre as vidas, Pai querido, que estão conectados conosco, sobre toda a situação que tem vindo contra o seu trabalho, contra o seu serviço, seja o que for, na autoridade do nome de Jesus, eu expulso, eu declaro, seja agora, todo demônio caia por terra, seja expulso, anjos vão a essas pessoas e começa uma liberação, começa agora, tira todas as amarras, todas as prisões, todas as cadeias, cessa agora em nome de Jesus, sejam livres agora para correr, o negócio prosperar, a sua vida ser transformada, a sua vida ser curada, a sua vida ser liberta, pelo poder do nome de Jesus, eu libero a unção do Senhor, que traz transformação e milagres, em nome de Jesus Cristo. Senhor, assim será porque o Senhor declarou nós como filhos amados do Senhor. O Senhor decidiu fazer isso. E o Senhor fala que a Tua graça está sobre nós. O Teu amor está sobre nós para realizar. Senhor, eu declaro perdão de pecados. Porque Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Já nos perdoou. Então eu declaro para essas pessoas que estão nos assistindo. E meu irmão, entenda uma coisa. Jesus já te perdoou, corra para Ele, não tenha medo, não fique com um pensamento errado, entregue a sua vida nesse momento para o Senhor Jesus. O perdão já foi, o perdão está assim, como se fosse sobre a tua cabeça, basta você crer, basta você acreditar nisso, basta você tomar a decisão por Cristo, acreditar em Cristo, ao momento que você chegar nele e falar assim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu errei sim, é verdade, Pai, mas eu preciso, você já está perdoado. E tudo pode acontecer na tua vida. Toda a sua vida pode ser transformada. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não correu para Jesus,
Eu quero que você faça uma oração nesse momento. Repete comigo o seguinte, diz assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus morreu naquela cruz por mim. Eu creio que Ele morreu para pagar os meus pecados. E eu entrego a minha vida, Senhor, para que o sangue de Jesus possa limpar todos os meus pecados, me perdoar e eu ser filho do Senhor. Coloque em mim o teu Espírito, que o Espírito Santo habita em mim. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e me leva a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, tudo aquilo que o Senhor já escreveu no seu livro a meu respeito. Eu quero viver de uma forma transformada neste ano e para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração, saiba o seguinte, que assim será na tua vida. Você é um filho de Deus, você está perdoado, o teu nome está escrito nos céus. Você é uma pessoa salva. E eu profetizo sobre a tua vida será totalmente transformada, totalmente mudada. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas ela será muito melhor. Os planos de Deus virão sobre a tua vida. Permita que Ele te conduza, em nome de Jesus. E a você que está nos ouvindo, creia na sua cura. Crê que o Senhor vai fazer grandes coisas neste ano, em nome de Jesus. Amém?